Irmãos, na escola dominical vocês estão estudando, nós estamos estudando aqui o livro de Atos, principalmente aí com o presbítero Humberto e o Fabrício, mas hoje eu me ofereci de ajudar também, pretendo dar 2 aulas, hoje e o próximo domingo, em Atos capítulo 16, então eu queria convidar, abram lá suas Bíblias em Atos capítulo 16, e hoje, então, nós vamos dar continuidade aí aos estudos deste livro de Atos. Eu acho que todos já sabem, esse livro foi escrito por Lucas. E antes de começar a aula, eu queria fazer uma rápida pesquisa aqui de campo. Não sei se é uma pesquisa de campo, né? Mas apenas levante uma das mãos, quem sabe quando que Lucas, que é o autor, entra na narrativa de Atos, ou seja, quem sabe aí quando que ele passa a participar dos eventos narrados aí no livro. Não é para falar, é só para eu saber, quem sabe quando que Lucas aparece no livro de Atos, levanta a mão. Pouca gente, beleza. Não tem problema também não saber, porque eu também não sabia, mas é só para perguntar, e para quem não sabe, a gente vai ver se descobre isso aí ao longo da aula. Mas vamos começar com uma oração. Pai querido, te agradecemos muito por estarmos juntos aqui. Te agradecemos, Senhor, por podermos estudar a Tua Palavra, aprender nessa narrativa aqui inspirada que Lucas escreveu sobre as viagens de Paulo e seus companheiros. Em especial te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito que foi enviado e que nos capacita, que dirige os nossos passos. E pedimos, Senhor, que o Teu Espírito possa abrir o nosso coração, assim como abriu o coração de Lídia, para ouvirmos e atendermos as palavras do Senhor que vamos ler aqui nesse livro e neste capítulo. Em nome de Jesus, amém. Então, com a Bíblia aberta aí, já vou começar com o texto, aí no versículo 1, que vai nos ajudar na contextualização. Deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe aí, capítulo 16 de Atos começa dizendo: chegou também a Derbe e a Listra. E para quem não se lembra então do contexto dessa narrativa, né, ou talvez esteja aí caindo como que de paraquedas nessas cidades de Derbe e Listra, vou tentar rapidamente explicar o contexto desse livro. Não vou conseguir fazer isso muito bem, até porque não é um livro que eu estudei a fundo, né? Mas aqui baseado em algumas leituras e também nas aulas do Humberto e do Fabrício, eu acho que eu posso dizer que o tema geral do livro de Atos é o triunfo do Evangelho, como que as boas novas de salvação em Cristo alcançaram Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro é comumente chamado de Atos dos Apóstolos, porque narra de forma especial o papel dos apóstolos, os enviados, na pregação do Evangelho após a ressurreição e ascensão de Cristo. Nós falamos dos apóstolos no plural, mas na realidade são poucos apóstolos aí que recebem destaque no livro. Até o capítulo 12, o apóstolo Pedro é quem aparece mais frequentemente na história, e a partir do capítulo 13, até o final do livro de Atos, quem assume protagonismo é Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas ainda assim, para sermos mais precisos, o grande protagonista do livro não é Paulo, nem é Pedro, mas o Espírito. Melhor do que Atos dos Apóstolos, talvez seja pensarmos no livro de Atos como Atos do Espírito Santo. É o Espírito que foi derramado sobre a igreja logo no início do livro. E o papel do Espírito vai ficar muito evidente no texto que vamos ler hoje de Atos 16. É o Espírito de Cristo que assume o protagonismo na história, agindo através dos apóstolos e da igreja de uma forma geral, fazendo com que o Evangelho triunfe até os confins da terra. Inclusive, sobre essas 2 cidades aí que lemos no versículo 1, a cidade de Derbe e de Listra. No final do capítulo anterior, nós começamos a ler, aqui com o Fabrício, sobre aquela que ficou conhecida como a segunda
viagem missionária do apóstolo Paulo. E apesar de eu ter dito, que é o Espírito de Cristo quem está guiando os apóstolos, quem estava aqui deve se lembrar de que os últimos versículos do capítulo 15 não narram assim uma narrativa muito espiritual. O que nós lemos ali são os apóstolos Paulo e Barnabé, homens de Deus, cheios do Espírito, amigos, irmãos em Cristo, companheiros de viagens missionárias, tendo uma desavença tão contundente, tão grave, que eles decidiram se separar. Eu não quero voltar aí nessa briga, mas o Fabrício até falou sobre ela na última aula, mas eu preciso destacar que até mesmo nessa divisão, apesar de possíveis erros envolvidos ali, em última instância, tudo isso está sendo movido pelo Espírito para a ampliação da divulgação do Evangelho. Lembra que Barnabé foi com João Marcos para Chipre e Paulo foi junto com Silas para a Síria e Cilícia, levando ali e confirmando as decisões do Concílio de Jerusalém nas igrejas daquelas cidades. Então agora, no início do capítulo 16, depois de passar por essas regiões, ele chega a Derbe e Listra. Eu vou tentar mostrar um pouco para vocês no mapa. Isso é um mapa. A Aninha até veio aqui na frente e perguntou assim, o que é isso? Eu falei assim, é um mapa. Ela falou assim, não parece não. Mas era para ser pelo menos. Então olha só. Paulo e Silas estavam lá em Jerusalém, no final do capítulo 15. Aí nós lemos no final do capítulo 15 que eles subiram aqui, passaram pela região da Síria, provavelmente passaram lá pela cidade de Antioquia, na Síria. Depois passaram pela região da Cilícia. Quem sabe qual cidade eles devem ter passado lá na Cilícia? Acho que o Fabrício falou. Cidade natal de Paulo, Passaram lá provavelmente em Tarso, o texto não diz, mas a gente pode supor. E depois, no começo do capítulo 16, chegaram em Derbe e depois Listra. Não sei se está dando para vocês enxergarem, mas esse foi o caminho que eles fizeram. Como nós estamos aqui falando de uma viagem, é natural que apareçam em várias regiões, cidades. E como nós estamos muito distantes, tanto geograficamente como no tempo, a nossa tendência natural é de passar bem rápido aí por esses relatos, sem muita consideração para cada uma dessas localizações. Entretanto, estes versos que nós vamos ler aqui, além de um roteiro de viagem, são também a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Cabe a nós, pelo menos, tentar aqui refletir sobre qual é o propósito do Espírito em guiar Paulo e os seus companheiros por essas regiões, bem como pensar em qual é o propósito do Espírito em deixar essas informações registradas na Bíblia para nós. Informações essas que são úteis também para a nossa edificação. Eu não sei muito sobre essas cidades e região, mas eu sei, por exemplo, que Paulo já passou ali por Derbe e Listra na primeira viagem missionária, só que daquela vez ele fez o caminho inverso, passando primeiro em Listra e depois em Derbe. Dessa vez, ele passa por Derbe primeiro e depois chega em Listra, onde nós encontramos um personagem muito conhecido. Olha aí novamente o versículo 1. Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Timóteo é bem conhecido aí de vocês. Nós temos 2 cartas na Bíblia que Paulo endereçou a ele. E aqui nós lemos um pouco sobre as suas origens. Sua mãe era uma judia crente, ou seja, uma judia que se converteu ao cristianismo. Inclusive, quem lembra aqui o nome da mãe do Timóteo? Lá na segunda carta a Timóteo, sabemos que sua mãe se chamava Eunice, e ele tinha uma avó também chamada Lloyd, as mulheres que ensinaram Timóteo nos caminhos do Senhor. O texto diz que seu pai era grego, e por isso Timóteo não era circuncidado, uma informação que vai ser importante daqui a pouco. E o texto não diz, mas vale também ressaltar que Timóteo, nessa época, era bem jovem. Eu imagino que ele não devia ter muito mais do que 18 anos. Eu digo isso, porque lá em 1 Timóteo, Paulo aconselha Timóteo dizendo assim, ninguém despreze a tua mocidade. Então, se Timóteo ainda era jovem, quando Paulo escreveu essa carta de 1 Timóteo, alguns anos depois, ele era ainda mais jovem nessa ocasião dessa visita em Listra. Mas apesar da sua mocidade, Lucas continua o texto dizendo que ele tinha uma boa reputação. Olha o versículo 2. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra
e Icônio, uma cidade um pouco para cima ali de Listra. Eu não sei se Paulo estava assim já investigando nas igrejas um possível candidato a seguir viagem com ele, com Silas. Mas o fato é que em Listra, assim como naquela cidade próxima de Icônio, os crentes estavam falando muito bem de Timóteo. Parece que o Espírito estava guiando Paulo, então, para recrutar mais um membro para a sua companhia de missionários. Tanto que Lucas continua o versículo 3 dizendo: quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Não sei quem se lembra, mas Listra, essa cidade onde estavam agora, é justamente a cidade onde Paulo, lá no capítulo 14, foi apedrejado e deixado como morto. Eu fico pensando, será que o jovem Timóteo, talvez um menino ainda, foi um daqueles discípulos que Lucas relata, que viu Paulo naquela terrível condição, todo ensanguentado, todo ferido? Pode ser que sim. E com certeza Timóteo sabia desse caso de Paulo. Ou seja, Timóteo conhecia bem de perto os perigos do trabalho missionário que iria enfrentar. E eu imagino que, como eu, muitos de vocês ficam pensando, não, o que os nossos filhos vão fazer, o que os nossos netos vão fazer quando se tornarem adultos, né? O que vai ser da vida deles, com quem eles vão se casar, com que vão trabalhar. Agora tente você se colocar no lugar de Eunice e de Lloyd. Mamãe, vovó, Paulo me chamou com ele para ir nas suas viagens missionárias. O que vocês acham disso? Difícil, né? Mandar Timóteo com Paulo. Mas é um bom exemplo para guardarmos aí na memória, nós que somos pais, enquanto estivermos criando os nossos filhos. Se Paulo não quis levar João Marcos, já que esse tinha deixado o trabalho missionário no meio de uma viagem, parece que Timóteo era um jovem pronto para as possíveis tribulações, todas as tribulações que viriam. Eu sei que pode não ficar tão explícito assim no texto, mas acho que fica implícito que o Espírito estava guiando essas escolhas, essas decisões. E de fato Timóteo parecia ser uma excelente escolha, porque além do bom testemunho, uma pessoa capacitada, ele era metade judeu e metade gentio. Então ele tinha um bom potencial aí para levar o evangelho para todos. E creio que é com esse objetivo que Paulo faz o que lemos na sequência do versículo 3. Olha aí. E por isso circuncidou por causa dos judeus aqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo ainda iria passar por algumas igrejas da região, onde todos sabiam que Timóteo não era circuncidado, porque o seu pai era grego. Dessa forma, para ter uma recepção mais fácil, Timóteo precisou ser circuncidado. Eu não sei se os judeus ficavam conferindo lá a circuncisão de cada pessoa, né? Eu imagino que não, mas eles devem ter ouvido essa notícia. Agora pensem comigo uma coisa, o pessoal não tinha acabado de decidir, no capítulo 15, lá no concílio em Jerusalém, que a circuncisão não era necessária? Não precisava circuncidar? Inclusive, Paulo estava encarregado de levar essa decisão para as igrejas. Então, a princípio, pode parecer que Paulo está entrando numa contradição aqui. E até poderíamos citar o caso de Tito como um contraste. Lembra lá de Tito? Lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que alguns judeus queriam que Tito fosse circuncidado, mas Paulo disse, não vai ser circuncidado. Isso seria como torná-lo escravo novamente, colocá-lo em escravidão. Mas por que então essa diferenciação? Por que circuncidar um, Timóteo, e não circuncidar o outro, Tito? A resposta é simples. Tito era um gentio. Circuncidá-lo seria um comprometimento mesmo do que eles decidiram em Jerusalém, sobre o evangelho da graça, da liberdade. Timóteo, por outro lado, ele era judeu por parte de mãe, pelo menos. Todos sabiam que o seu pai era grego, mas ele seria mais bem aceito entre os judeus se todos soubessem que ele foi circuncidado. E nisso eu acredito que Paulo provou ter grande sabedoria. Até porque parte da decisão lá em Jerusalém, não sei quem se lembra, tinha a ver com essa preocupação com os judeus. Inclusive instruindo os gentios a evitarem coisas que eram livres, mas para evitarem comerem comidas sacrificadas, comidas com carne,
por consideração aos judeus. Então, na prática, acho que vemos aqui aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Eu vou ler para vocês, não precisa de abrir. Quando Paulo diz assim, um texto conhecido: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. É difícil de transpor essa realidade para os nossos dias, porque afinal de contas somos todos aqui gentios. Ainda assim, acho que existe um princípio de sabedoria aqui para nós. Evidentemente, não podemos nos envolver com aquilo que é pecaminoso, usando como um pretexto a pregação do Evangelho. Mas, no mínimo, esse texto nos constrange a sair da nossa zona de conforto, das nossas preferências naturais. Veja, cada um de nós tem o seu jeito peculiar, e ninguém gosta de mudar o seu jeito de ser. A nossa tendência natural é pensar assim: eu sou desse jeito, eu sou sim, e quem quiser conviver comigo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. A gente não pensa assim muitas vezes? Mas isso não é o Evangelho, porque para ser uma bênção na vida dos seus irmãos, e até mesmo para evangelizar o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, talvez você precise fazer coisas que você não goste tanto de fazer, se interessar por algumas coisas que naturalmente você não se interessa, e quem sabe, através disso então, criar pontes para um bom relacionamento e para a pregação do Evangelho. Se nós cremos de verdade nessas boas notícias de salvação, e se nós amamos mesmo as pessoas ao nosso redor, deveria ser natural para nós sacrificar nossos gostos, nossas preferências, em favor dessas pessoas. Eu sei que não é fácil, mas a circuncisão não era fácil também. Quando a gente lê no texto, Paulo circuncidou Timóteo, pode parecer uma coisa simples, mas a circuncisão era muito agressiva para um adulto. Se você quiser conhecer melhor sobre a dor da circuncisão, é só você conversar lá com os siquemitas de Gênesis capítulo 34. Lá no terceiro dia depois da circuncisão, estavam com tanta dor, estavam tão debilitados, que apenas 2 pessoas, Simeão e Levi, foram capazes de dizimar todos os homens lá daquela cidade. Então, circuncidar não era fácil. Mas Timóteo aceitou ser circuncidado. Ele sim era macho de verdade, né? Cortou lá uma pelinha do seu órgão genital por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E assim, juntamente com Paulo, ele continua a viagem narrada no versículo 4, olha aí. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Uma boa notícia que já temos aqui é que essas igrejas plantadas anteriormente ainda estavam lá, porém enfrentavam alguns desafios. Não sei quem se lembra, mas a carta que os apóstolos enviaram através de Paulo considerava que algumas pessoas estavam perturbando essas igrejas. Perturbando com o quê? Quanto à necessidade de serem circuncidadas e de cumprirem outras práticas judaicas. Timóteo foi circuncidado, ele passou por todo aquele sofrimento, mas ele estava levando agora para essas igrejas as boas novas. Ninguém mais precisa ser circuncidado. Imagina você, eu pelo menos ia ficar muito feliz, né? Tranquilo, não precisa ser circuncidado. E Lucas diz aí que essas decisões fizeram com que as igrejas fossem fortalecidas na fé, crescessem. É o Evangelho da graça, da liberdade. Uma coisa que eu acho legal é que o livro de Atos nos encoraja muito em relação ao trabalho missionário, à plantação de novas igrejas. Mas esse versículo aqui nos exorta quanto à importância também do trabalho local nas igrejas.
O Espírito levanta pessoas para irem e pregarem o Evangelho em outros lugares do mundo, mas levanta também pessoas para abençoar, para fortalecer as igrejas que já estão estabelecidas. Inclusive, este era o propósito inicial de Paulo nessa viagem. Se você quiser, volte aí na sua Bíblia para o final do capítulo 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, fortalecendo essas igrejas. No final das contas, ele não foi com Barnabé, mas foi com Timóteo, abençoando aqueles lugares, aquelas igrejas. Agora, porém, era hora de seguir viagem e pregar o Evangelho em outras regiões. Olha aí o versículo 6. Agora sim, eu pedi o Luiz aqui para ler para mim, porque eu vou usar o quadro. Luiz, leia no microfone, fazendo um favor, o versículo 6. Só o 6? O 6, só o 6 por enquanto. E percorre na região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, olha só, eles estavam aqui em Listra. Essa é a região aqui da Galácia, Listra ficava na Galácia, lembra lá da carta aos Gálatas, né? E tinha essa região perto chamada Frígia. Então, eles percorreram essa região. E o texto diz que eles tentaram vir para a Ásia, tentaram vir... Ixi, está funcionando aqui. Eles tentaram vir aqui para a Ásia, mas o texto diz o quê? Foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito não deixou eles irem para cá. Eu sei que quando a gente pensa em Ásia, tudo... Veja bem, no mapa aqui, a gente está bem no centro, naquele mapa mundi que a gente conhece, seria bem o centro, né? Então, para cá está a Ásia, para cá está a Europa, para baixo seria a África, né? Tudo isso aqui para nós hoje é Ásia, né? Mas acho que no texto ele está se referindo a esse lugar aqui, muitos chamam de Ásia Menor, onde ficavam aquelas igrejas lá de Éfeso, né? Aquelas igrejas que aparecem em Apocalipse. Então, eles tentaram vir para cá, o Espírito não deixou. Agora lê o 7, fazendo favor. Defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, depois, eles tentaram ir para Bitínia. Bitínia ficava mais em cima. Tentaram ir para cá. O texto diz que o Espírito de Jesus, é o Espírito enviado por Jesus, o próprio Espírito de Cristo, não deixou que eles fossem para Bitínia. Agora o próximo. E, tendo contornado Mícia, desceram a Trode. Então, olha só, o texto diz que eles contornaram essa região. A Mísia ficava aqui entre a Bitínia e a Ásia. Eles contornaram essa região aqui, não sei porquê, e chegaram finalmente em Trode. Essa é a cidade que eles chegaram. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que essas informações? O que está acontecendo? E fica claro aí que Lucas está destacando como que é o Espírito que está guiando todas essas coisas. Mas como foi que... Pensei, como que o Espírito impediu eles de chegarem nesses lugares? O texto não diz, é difícil saber exatamente. Parece que era alguma coisa sobrenatural. Afinal de contas, esse pessoal era profeta. Ainda assim, apesar de serem profetas, é curioso, eu acho pelo menos curioso perceber que eles também precisavam se planejar. Eles precisavam agir sem saber o que iria acontecer depois. Paulo e os seus companheiros, eles não ficavam lá, não ficaram em Listra, esperando assim uma resposta de Deus, uma visão do Espírito para saberem onde iriam ir, que decisão iriam tomar. Prova disso é que eles tentaram ir para o lugar, o Espírito não deixou. Tentaram ir para outro e o Espírito não deixou. E por que será que o Espírito não deixou eles irem para esses lugares? Por quê? É mais difícil ainda de saber. Mas com certeza não foi para livrar Paulo de perigos. Eu digo isso porque às vezes as pessoas pensam assim, olha, se Deus não me deixou ir para tal lugar, é porque Ele estava me protegendo de alguma coisa ruim. Isso pode acontecer. Mas o problema com esse pensamento é que muitas vezes o Espírito pode nos guiar em direção aos perigos. Como vai ser o caso de Paulo. Nós veremos os sofrimentos dele aí no final do capítulo. Mas agora, neste momento da história, nós percebemos que após algumas tentativas frustradas, finalmente Paulo recebeu uma direção mais clara. Olha o versículo 9. À noite, sobreveio Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imagino que foi uma visão bem marcante. E agora sim eles tinham uma direção mais certa
para onde deveriam seguir. Não seria mais para ver como as igrejas estavam e fortalecê-las, porque o trabalho missionário, propriamente dito, de plantação de novas igrejas, iria começar agora na Macedônia. Os macedônios precisavam de ajuda, não porque eles estavam doentes, passando fome, enfrentando dificuldades materiais, ainda que alguns pudessem estar enfrentando. Eles precisavam de ajuda porque estavam em trevas e careciam da ajuda, da luz do Evangelho. Eu sei que a gente não costuma, ter sonhos, visões como esse de Paulo, como essa visão que Paulo teve, mas ainda assim eu acho que vale a pergunta: quem é a pessoa que está pedindo a sua ajuda? Talvez um vizinho, um colega de trabalho, um parente, ou mesmo um varão aí distante de um outro povo desconhecido. Nem todos somos chamados pelo Espírito, como Timóteo e Paulo, para levarmos a luz do Evangelho a outras nações. Mas todos nós somos chamados pelo Espírito a nos envolvermos com o trabalho missionário. Eu sei que nós já temos muitos desafios, muitas dificuldades espirituais na nossa vida privada, na nossa família, na nossa igreja. Somos nós que precisamos de ajuda muitas vezes. E nos preocupamos tanto com isso que facilmente perdemos essa perspectiva missionária, deixamos isso de lado. Mas o livro de Atos nos constrange em nossa falta de amor, nossa falta de alegria pelo Evangelho. Aí, pensei com você, você realmente se preocupa com isso? Você tem orado todos os dias para o Espírito o guiar até aqueles que precisam da ajuda do Evangelho? Eu acho que você não precisa de uma visão sobrenatural para conseguir visualizar aí na sua mente algum colega de trabalho, algum vizinho, algum familiar que desesperadamente precisa da ajuda do Evangelho. Então, se você ainda não faz isso, meu conselho é: escolha pelo menos uma ou duas pessoas, ore por elas diariamente e se esforce por criar pontes de relacionamento para que você leve até elas a luz do Evangelho. Além disso, ainda que você não atravesse os mares ou viaje para ir a povos ainda não alcançados, como eram os macedônios, você pode muito bem sustentar em oração e financeiramente aqueles que estão fazendo esse trabalho. Essa semana, lendo esse texto e fazendo uma avaliação, eu acho que talvez isso aqui até seja uma deficiência em nossa igreja. Não que a gente seja completamente ruim, mas a começar de mim mesmo, creio que temos incentivado pouco essa preocupação com o trabalho missionário. E por outro lado, eu creio que a nossa igreja poderia ser muito fortalecida se envolvesse mais com tudo isso. Portanto, decidi que vou tentar aí refletir melhor, pensar em maneiras de nos encorajarmos mutuamente nessa área. Se você quiser, pode me ajudar também com ideias depois. Mas voltando aqui à visão de Paulo, eu novamente fico pensando em algo curioso, pelo menos para mim, que é o seguinte: por que essa visão não veio antes? Por que eles tiveram toda essa preocupação de ir para um lugar, não conseguir, depois ir para outro, ser impedido, para depois de todo esse esforço, Paulo recebeu uma visão? Que se ela tivesse vindo antes, teria poupado muito tempo de Paulo, muito esforço. E por que isso não aconteceu? Difícil saber o motivo. Mas o que eu quero destacar é que o Espírito é soberano, e parece que ele estava usando desse tempo e das circunstâncias para preparar melhor Paulo e seus companheiros para essa viagem missionária. Inclusive, no versículo 10, vamos perceber que essa parada em Troade foi muito providencial, para que eles recebessem um auxílio muito importante. Vamos ler o versículo 10 e tente você perceber que auxílio estou me referindo que eles vão receber. Olha aí, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem percebe aí no versículo 10 uma mudança sutil, mas muito importante nesse versículo? Quem percebe pode levantar a mão e falar se quiser. Fala aí, André. Exatamente. Lembra que lá no início, ele falou que mudou para a primeira pessoa, né? Lembra que lá no início eu perguntei sobre quando Lucas, o escritor do livro, entrou na história?
Então, até esse versículo, Lucas estava usando a terceira pessoa para falar de Paulo, dos seus companheiros, o que eles estavam fazendo. Mas agora, de forma sutil, usa a primeira pessoa se incluindo nos eventos. Ele diz, assim que teve a visão, imediatamente procuramos. Nós não sabemos quais foram as circunstâncias, mas o que nós sabemos é que Lucas era um médico. E talvez tenha se juntado a essa companhia de missionários para, nesse momento, cuidar de Paulo, que devia já estar com muitas sequelas, com muitas enfermidades no seu corpo. Lá no final do capítulo 16, parece que Lucas vai sair de cena por um momento para voltar lá no capítulo 20. Depois podemos falar mais sobre isso. Mas o fato é que o Espírito os guiou de tal forma que agora Lucas, o médico amado, um profeta inspirado por Deus, se tornou missionário junto com Paulo, Silas e Timóteo. E o versículo 10 que lemos diz, olha aí, que eles concluíram que a visão de Paulo era um chamado de Deus para irem à Macedônia. Eu acho que nisso encontramos outro detalhe importante, porque o termo concluindo parece indicar a ideia que esse grupo teve antes uma discussão sobre aquele assunto. E eu estou destacando isso porque lá em 1 Coríntios, lemos Paulo ensinando sobre o dever de julgarmos as profecias. Pelo menos para mim, parece que em alguma medida foi isso que eles fizeram aqui, julgando a visão de Paulo, se isso vinha mesmo de Deus, se era de fato uma direção do Espírito, e eles concluíram, o texto diz, que sim, vontade de Deus. Dessa forma, depois de várias tentativas frustradas, pensando no que iriam fazer, tinham um direcionamento claro, e sem perder tempo, partiram imediatamente. Olhem os versículos 11 e 12, leia aí para nós, Luiz, bem alto, por favor, o 11 e o 12. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samótrace, no dia seguinte, a Nápoles e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro no distrito de Icolônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Então, olha só, vou pegar outra aqui, porque não vai confundir. Eles estavam em Troade, partiram e chegaram na Samotrácia, que era uma ilha aqui no meio do caminho, né? Embarcaram, provavelmente passaram uma noite ali para seguir viagem no outro dia. Aí no outro dia chegaram a Neápolis, desembarcaram ali e foram caminhando até Filipos. Não sei se eles deram essa volta que eu fiz aqui não, mas chegaram em Filipos, que é a cidade onde vão acontecer os próximos acontecimentos aí deste livro. E antes de continuarmos com a história, eu acho que vale destacarmos algumas informações importantes nesse texto. A primeira é que essa foi uma viagem rápida. Ela durou apenas 2 dias. Digo que foi rápida porque lá no capítulo 20, versículo 6, Lucas conta quando Paulo fez a viagem de volta, de Filipos para Troade. E ele diz lá que foi uma viagem que durou 5 dias. Então, eu acho razoável assumir que o vento nessa viagem ali, quando estavam no barco, foi um vento bem favorável. Inclusive, a palavra grega para espírito, pneuma, é exatamente a mesma palavra usada para vento. Eu nunca andei de barco, mas imagino que quando os ventos são muito favoráveis, deve ser mais fácil perceber que é a mão de Deus que está guiando as coisas. Portanto, eu tenho a impressão de que aqueles ventos favoráveis, o barco indo bem rápido, fizeram com que Paulo e sua companhia se sentissem ainda mais confiantes de que estavam sendo dirigidos pelo vento, pelo Espírito. Até imagino eles sentados ali no barco, animados, pensando se encontrariam talvez aquele varão macedônio da visão, conjecturando o que o Espírito estava preparando para eles na Macedônia. E eu imagino que a maioria de vocês deve saber que a Macedônia é hoje um território que pertence à Grécia. É uma região muito antiga, muito famosa, que faz parte ali do continente europeu. Isso significa que pela primeira vez, pelo menos até onde lemos aqui no livro de Atos, o Evangelho estava chegando na Europa. O imperador romano da época, Cláudio, ele não tinha ideia disso, mas esse dia estava marcando provavelmente o início do cristianismo na Europa, algo que mudou completamente a história daquele continente, bem como de todo o mundo. E a primeira cidade da Europa que recebeu influência
do cristianismo com Paulo foi Filipos. E como o texto diz, essa era uma cidade importante, a primeira do distrito e uma colônia. O que isso significa? Difícil saber exatamente, até porque a tradução aí não é tão simples. Mas por ser uma colônia romana, parece que existiam alguns privilégios para os cidadãos romanos que moravam ali. E este é um detalhe importante para o que vai acontecer lá no final do capítulo. Eu vou lembrar disso na próxima aula. E outra informação, no mínimo curiosa sobre Filipos, é que essa cidade foi palco de uma batalha muito famosa. A Batalha de Filipos, lá no ano 42 a.C. Eu não sei quem já ouviu falar, né? Talvez a Janaína que está aí, ou o Luciano, professor de história, pudessem contar melhor sobre a história dessa batalha. Mas mesmo quem não sabe nada, ou quase nada lá da história do Império Romano, deve se lembrar do Brutus. Lembra do Brutus? Um dos assassinos do Júlio César? Todos já devem ter ouvido aquela citação do Shakespeare, né? Até tu, Brutus, da peça do Shakespeare. Bom, 2 anos depois do assassinato de Júlio César, o general Marco Antônio, junto com Otaviano, que era o herdeiro de Júlio César, travaram uma batalha contra o Brutus e contra Cássio, com o objetivo, então, de vingarem pela morte de Júlio César e retornarem ao poder. E essa batalha ocorreu ali em Filipos. E o grande vencedor dessa batalha foi Otaviano, que ficou depois conhecido na história como César Augusto, o primeiro imperador de Roma. Lucas até cita rapidamente César Augusto no começo do evangelho dele. E além de uma curiosidade histórica, essa informação serve para mostrar a importância dessa cidade de Filipos. Uma cidade onde moravam muitos generais, provavelmente, soldados romanos, alguns aposentados, que desfrutavam ali de muitos privilégios. Eu até suponho que o carcereiro, que aparece lá no final do capítulo, poderia ser um desses soldados romanos aposentados. E agora em Atos 16, lemos que a ajuda do verdadeiro Augusto, a ajuda de Jesus Cristo chegou naquela cidade. No versículo 18, lemos que, depois, nós vamos ver que Paulo pregou ali por muitos dias nessa cidade. E depois, lá no final do capítulo, no versículo 40, lemos sobre um grupo de irmãos. Ou seja, muitos filipenses foram alcançados pelo Evangelho durante esse período. Entretanto, a partir do versículo 13, como que em uma amostragem selecionada dos crentes dessa igreja que foi plantada em Filipos, Lucas narra a história de 3 pessoas apenas, de Lídia, de uma mulher endemoniada, uma escrava, e do carcereiro. E assim a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: dentre as outras possibilidades, por que Lucas escolhe contar sobre essas 3 histórias em especial? Por que essas 3? Não é fácil chegar a uma resposta para essa pergunta, nós precisamos aqui de conjecturar algumas coisas. E uma coisa que os comentaristas e os pregadores costumam destacar nesse texto é que entre os judeus era muito comum uma oração em que agradeciam a Deus por 3 coisas, dizendo assim: obrigado porque não sou uma mulher, obrigado porque não sou um escravo, e obrigado porque eu não sou um gentio. Provavelmente até contra essa ideia que Paulo disse lá em Gálatas, que em Cristo não existe mais judeu ou gentio, escravo ou livre, homem ou mulher. E curiosamente nesse relato aqui da viagem em Filipos, vemos o poder de Cristo, através do Espírito e do Evangelho, alcançando 3 pessoas, uma mulher, uma escrava e um gentio. Isso serve para deixar ainda mais evidente aquilo que foi ressaltado lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo anterior. Não existe um tipo certo de cristão. O Evangelho é para todos. O Espírito de Deus escolheu batizar e habitar no coração de todos os tipos de pessoas. Dessa forma, o ideal seria estudarmos essas 3 histórias em conjuntos para percebermos aqui alguns contrastes e paralelos muito importantes. No entanto, recentemente eu me acostumei a pregar lá 1 ou 2 versículos em Efésios, de forma que expor numa aula só 40 versículos seria muito, muito difícil. Então, eu dividi, colocando as 2 histórias, as 2 últimas histórias que estão mais ligadas para a próxima aula. Então, se Deus permitir, na próxima aula eu vou explorar melhor os contrastes entre as 3 pessoas destacadas no capítulo. E a primeira delas, vamos falar hoje, é uma mulher, como lemos aí no versículo 13. Olha comigo. Hoje vamos até o versículo 15. No sábado,
saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. No livro de Atos, vocês já devem ter percebido isso, porque realmente fica muito perceptível que a estratégia missionária de Paulo era chegar nas cidades e começar ensinando onde? Nas sinagogas. Foi isso que ele fez nas viagens anteriores, e é isso que ele vai fazer depois. Em Filipos, porém, aparentemente não tinha uma sinagoga. Dizem os estudiosos que para se abrir uma sinagoga eram necessários 10 homens. Portanto, é possível que ali em Filipos não existiam 10 homens judeus. Dessa forma, o que Paulo encontrou, ao invés de uma sinagoga, foi um lugar de oração. E chegando lá, não tinha homem algum, apenas mulheres. O que Paulo fez então? Vamos procurar os homens da cidade, né? Foi isso que ele fez? Afinal de contas, Paulo podia pensar, a visão que eu tive não foi de uma varoa macedônia, foi de um homem, de um varão. Mas não foi isso que ele fez. Tem muita gente que acha que Paulo era um machista, né, que não dava o valor para as mulheres, mas isso é ridículo. Imitando o Senhor Jesus, Paulo se assentou para ensinar aquelas mulheres que provavelmente eram judias. Até fico pensando se aquele grupo de missionários não esperava de fato encontrar o varão macedônio da visão, aquele que pediu ajuda. Porém, a primeira pessoa que Lucas destaca em Filipos não foi um varão macedônio, mas uma varoa asiática. Olha o versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha só, eles estavam na Macedônia aqui, né? Esqueci de colocar, mas Macedônia é aqui. Essa aqui é a região da Macedônia. Não tudo aqui, né? Mas, enfim, essa região aqui é a Macedônia. Então, eles estavam aqui na Macedônia. E Lídia era de onde? Tiatira. Quem sabe onde fica Tiatira? Aqui, ó, na região da Ásia. Lembra lá das cartas de Apocalipse, para o pessoal da Ásia Menor? Então, Tiatira ficava lá na região da Ásia. E essa é uma informação muito irônica até. Por quê? Lembra que lá no versículo 6, nós lemos que Paulo tentou ir para a Ásia, para a região natural de Lídia, mas foi impedido pelo Espírito? Parece que Paulo tinha em seu coração, então, o desejo de pregar para aquelas pessoas da Ásia. E, de fato, o Espírito também queria que Paulo pregasse para alguém da Ásia, uma mulher cujo coração já estava sendo trabalhado, pronto para receber as sementes do Evangelho. O problema é que essa varoa asiática estava em outro continente. Mas isso não é problema para o Espírito, ele sopra para onde quer. E soprou Paulo até Filipos para se encontrar com Lídia. E além da sua origem, outras informações importantes são dadas sobre ela. Era uma mulher temente a Deus, ou seja, já tinham ouvido falar sobre o Deus de Israel, de alguma forma já estavam buscando. E além disso, Lucas diz que ela era uma vendedora de púrpura. Púrpura é uma tinta natural, da cor púrpura. E que era, naquele contexto, retirada de alguns, ainda é hoje, né? De alguns caramujos marinhos. Pode parecer um detalhe não muito importante, mas os leitores contemporâneos ali do livro de Atos logo iriam perceber o seguinte: essa mulher é uma comerciante rica, uma mulher rica, porque a púrpura era um bem muito valioso, geralmente usado para atingir roupas, mantos de pessoas nobres, pessoas ricas, reis. Lídia era uma mulher, então, que conhecia aí de roupas, de moda, de beleza, né? Fosse aí uma estilista, inclusive, internacional, né? Uma Coco Chanel da vida, uma pessoa muito boa na área, mas estava aqui com algumas mulheres junto ao rio, orando e ouvindo o que Paulo tinha a dizer. E realmente estava com o coração muito aberto para ouvir, como o versículo 14 continua dizendo: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só, através de uma boa teologia sistemática, nós sabemos que somente se o Senhor abrir o coração de uma pessoa, como abriu de Lídia, ela estará pronta para ouvir a voz do Evangelho e atender a ela, certo? Nós sabemos disso.
Eu não quero gastar tempo com isso agora, né, tentando provar isso. Se alguém quiser, a gente pode conversar depois. Mas estou assumindo, né, no nosso contexto calvinista, estou assumindo que o que aconteceu com Lídia aqui, de Deus abrir o seu coração, não é uma exceção. Na realidade, é o que acontece com todos os crentes. Estou ressaltando isso para levantar a seguinte pergunta: por que Lucas faz então questão de explicitar que isso aconteceu com Lídia? Eu posso estar enganado, mas eu não lembro de se tem outra vez que Lucas disse isso de forma tão explícita em Atos, né? Talvez o Humberto e o Fabrício podem lembrar de alguma ocasião. Mas de toda forma, é certo que Lucas não ressaltou que Deus abriu o coração de todas as pessoas que se converteram no livro de Atos. Por que então falar que isso aconteceu com Lídia? Estão entendendo a pergunta? Sim? E para ser sincero, eu não sei exatamente a resposta, o porquê. Hoje não é a primeira pergunta difícil que eu levanto aí sobre o texto e que eu não tenho tanta convicção da resposta. Mas, veja, é uma pergunta que me veio à mente e eu quis compartilhar com vocês. Depois até podem me sugerir outras respostas aí. E talvez não tenha nada de mais nisso, né? E Lídia seja apenas aqui um exemplo que Lucas escolheu para ressaltar o que acontece com todos. Afinal, o livro de Atos é o livro, como já expliquei, dos atos do Espírito Santo, levando o Evangelho até os confins da terra e abrindo mesmo o coração de todas as pessoas. Em outros momentos do livro de Atos, Lucas deixa explícito que o Espírito desceu sobre as pessoas enquanto elas ouviam o Evangelho. E isso inclui o fato de que o Espírito abriu o coração delas. Agora, uma coisa que eu estava pensando sobre Lídia é o seguinte: Lucas deixou claro antes, que mesmo antes de ouvir Paulo, Lídia já era uma mulher temente a Deus. Independente do que este temor significa exatamente, o fato é que poderíamos incluir Lídia entre aquelas pessoas que estão muito abertas a crerem no Evangelho. E talvez você conheça alguma pessoa assim. Uma pessoa muito legal, uma pessoa que gosta de pensar sobre Deus, pensar sobre religião, que está interessada nas coisas espirituais. Só falta muito pouco para que ela realmente creia no Evangelho. Por outro lado, existem algumas pessoas difíceis, como eu acho que é o caso do carcereiro, sobre o qual vamos falar na próxima aula. Pessoas que aparentemente estão completamente indiferentes ao Evangelho. Você também deve conhecer pessoas assim, que parecem difíceis de serem alcançadas pelo Evangelho. E com essa perspectiva, eu esperaria que Lucas falasse que Deus precisou abrir o coração do carcereiro, de uma pessoa difícil. Não que ele precisou abrir o coração de Lídia, um coração que já estava ali todo preparado para ouvir o Evangelho. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio, mas, em resumo, o meu ponto é o seguinte: se Deus precisou abrir o coração de Lídia, uma mulher temente a Deus, é porque Ele realmente precisa abrir o coração de todas as pessoas. Talvez Lucas tenha escolhido falar que Deus abriu o coração de Lídia para demonstrar que não importa o quanto uma pessoa se esforce, o quanto uma pessoa está perto de crer no Evangelho, ela só vai crer se Deus abrir o seu coração. E eu acho que pensar nisso é muito encorajador. Por quê? Porque tanto aquele seu colega gente boa, aberto para ouvir as coisas de Deus, como aquele colega que não quer saber nada de Deus, os dois precisam exatamente da mesma coisa. Precisam que Deus abra o coração deles. E isso nos encoraja porque podemos confiar no poder de Deus para salvar quem quer que seja, por mais difícil. Essa, inclusive, é a mensagem do Concílio de Jerusalém. Por isso nós precisamos orar para que o Espírito abra o coração das pessoas. Mas também precisamos pregar. Obviamente, Deus não abriu os olhos do coração de Lídia para que ela não visse nada. Deus abriu os olhos do seu coração para que ela pudesse contemplar a glória e a beleza de Cristo na pregação do Evangelho. Paulo pregou para ela. O pastor Tim Keller disse que a Lídia, talvez uma mulher bonita, vendia roupas bonitas para pessoas bonitas, mas nunca viu algo tão bonito antes. E de minha parte eu diria que aquela mulher que vendia belas roupas de púrpura para nobres, reis, teve o coração aberto para ver o verdadeiro rei, sem roupas, sobre o qual colocaram uma coroa de espinhos e um manto de púrpura, para que ele fosse zombado, humilhado e morto em seu lugar. Na realidade, Lucas não diz aí no texto que Deus abriu o coração de Lídia para ver
ou entender as coisas que Paulo dizia. Isso aconteceu, mas olha o texto novamente. Deus abriu o coração dela para atender às coisas que Paulo dizia. Então houve uma resposta, uma mudança de vida. Não só para ela, como para toda a sua casa. Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Já estamos avançando no tempo, né? Era para ir para as perguntas, mas acho que provavelmente apareceu uma pergunta sobre isso, então vou falar sobre ela agora, né? Vale uma pausa aqui para essa expressão, ela e toda a sua casa. Veja bem, de repente, sem nenhuma introdução, toda a casa de Lídia aparece em cena sendo batizada. Tem muita gente que gosta de usar esse texto como uma evidência de crianças sendo batizadas. E é claro que quem crê no batismo infantil, como nós cremos, não teria qualquer dificuldade em imaginar filhos pequenos sendo batizados aqui também. É uma possibilidade. Mas o texto não diz que crianças foram batizadas, nem que não foram. Não dá para criar um argumento forte aí para nenhum dos lados. Ainda assim, acho que nós não podemos deixar de perceber que Lucas faz questão de registrar famílias inteiras se convertendo ao Senhor, se voltando para Deus. É possível até que a casa de Lídia incluísse não só os filhos, mas servos e pessoas que moravam ali. Veja, no livro de Atos, eu estava olhando, Lucas deu essa ênfase quando narrou a conversão de Cornélio, lá no capítulo 10. Toda a sua casa. No capítulo 16, ele ainda vai falar da casa de Cornélio. Lá no capítulo 18, vai falar de Crispo e toda a sua casa. Por que essa ênfase de Lucas? Se vocês puderem, voltem lá no início do livro de Atos. Texto conhecido, capítulo 2, Atos 2, versículo 37. Atos 2, 37. Depois da pregação de Pedro, um texto conhecido, em Atos 2, 37, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nesse momento aqui da narrativa anterior, Pedro estava se dirigindo em particular aos judeus, mas eu acho que ao falar sobre os que ainda estavam longe, estava incluindo também os gentios, que Deus ainda iria chamar. Ou seja, aqui nós temos um anúncio do que nós lemos no restante do livro de Atos, quando o batismo para a remissão de pecados e o dom do Espírito alcança aqueles que estão longe. Mas pense comigo, por que Pedro faz questão de falar também dos filhos? Para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão ainda longe. Quem é credo batista, né, imagino eu, vai considerar que essa promessa é para os filhos que se arrependerem e forem batizados, como Pedro ressaltou antes. Eu, porém, né, como na nossa igreja, nós considerando aqui o contexto do povo de Israel, considerando as promessas do Antigo Testamento, que se estendiam também para os filhos pequenos, acredito que faz muito mais sentido incluir os filhos pequenos aqui nesse texto. Mas, de toda forma, o fato é o seguinte: ainda que o Evangelho alcance indivíduos, como ele o faz, no livro de Atos, inclusive, Lucas faz questão de registrar no seu livro o poder de Deus para salvar famílias inteiras, não só o homem e a mulher da casa, famílias inteiras, casas inteiras. Foi isso que aconteceu na casa de Lídia. Fica um ponto para vocês refletirem aí, né? Agora volte lá para o capítulo 16, no versículo 15, que termina dizendo assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Um detalhe, eu disse antes que Paulo não era machista. E você pode ver que após o batismo de Lídia, ele não falou assim: abandona seus negócios e vai lavar prato. Não é isso que ele disse para ela. Porque Deus chama mulheres empreendedoras também. E como ela era uma comerciante rica, a gente pode supor que ela tinha uma casa muito boa, grande. E como evidência da sua fidelidade ao Senhor, ela abriu a sua casa para receber essa companhia de missionários. Eu não sei exatamente como foi essa conversa aqui, que ela teve com Paulo, mas Lídia devia ser uma mulher assim, bem
daquelas bem incisivas, né? Insistiu, constrangeu eles a ficarem em sua casa. Veja assim como que a hospitalidade, irmãos, é uma forte evidência da salvação. Nós vamos ver isso na história do carcereiro também. Se o Espírito abriu o seu coração e fez ali uma casa para o Espírito morar, você também, como Lídia, vai abrir a sua casa, vai abrir tudo que você tem para servir o Evangelho. Se verdadeiramente cremos no Evangelho, amamos a Jesus, iremos colocar tudo o que nós temos à disposição da igreja. Ou então, como a gente viu no último sermão, sobre ordenar os nossos amores, se o seu coração ainda não está interessado pela igreja, pelas coisas do Evangelho, coloque então os seus bens, coloque os seus tesouros nessas coisas, na igreja e no Evangelho, e o seu coração vai seguir. E com isso então, irmãos, pausamos a aula hoje, na casa de Lídia. No final do capítulo, Paulo vai voltar lá para a casa de Lídia. Então, o que acontece nesse meio tempo, veremos no próximo domingo. E para concluir, queria só fazer um resumo, voltando no que eu disse logo no início, sobre o livro de Atos, ser o livro dos Atos do Espírito Santo. E lembra dessa história, de tudo que nós vimos aqui. Paulo estava lá em Jerusalém. No final do capítulo 15, lemos que eles brigaram, ele e Barnabé, se dividiram. Mas até nisso o Espírito estava guiando as coisas, aumentando o número de missionários em mais lugares sendo alcançados. Paulo então viajou aqui pela região da Síria, abençoando aquelas igrejas, Cilícia, chegou em Derbe, chegou em Listra, ali ele encontrou Timóteo. O Espírito estava preparando um companheiro para aquela viagem, um jovem, piedoso, de bom testemunho. Depois eles fortaleceram as igrejas daquela região, tentaram ir para a Ásia, não conseguiram, tentaram ir para a Bitínia, não conseguiram, porque o Espírito não deixou, porque o Espírito queria que eles chegassem até Troade. E quem encontraram em Troade? Encontraram Lucas lá. Também o Espírito estava guiando as coisas para que eles pudessem de Troade. Depois, bem rapidamente, recebeu uma visão que o Espírito enviou de um varão macedônio. Rapidamente chegaram em Neápolis, a Filipos. E ali em Filipos não encontraram uma varoa, um varão macedônio, mas encontraram uma varoa da Ásia. Pregaram para ela o Evangelho. O Espírito abriu o coração dela. Não só abriu o coração dela, como abriu a casa dela para receber aqueles missionários. Então, em resumo, nesse quadro bagunçado, essa é a história do livro de Atos, né? O Evangelho saiu lá de Jerusalém, passando Judeia, Samaria, alcançando os confins da terra. E eu acho que posso dizer que hoje essa narrativa que estamos lendo saiu de lá. Não sou muito bom de geografia, mas eu imagino que o Brasil estaria para cá, né? E veio para o Brasil, até nós. Creio que o Espírito, com essa narrativa, quer também abrir o nosso coração para atendermos a sua voz, a sua palavra, para nos fazer piedosos e de bom testemunho como Timóteo. E é isso, irmãos, que Deus e o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Amém. Tinha muito tempo que não dava aula, né? Empolguei. Comi o tempo aqui das perguntas. Temos 1 minuto. Mas como já tem muito tempo que eu não dou aula aqui, o pessoal deve me dar um desconto aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente tem uma tolerância aí de 5 minutos. Tem, Albert? Você que é diácono aí? Pode? 5 minutos? Fala que não para você ver. Obrigado. É brincadeira. Só não pode você fazer a pergunta, tá bom? Irmãos, tirando toda essa pressão da brincadeira, ó o André vai fazer uma pergunta ali. Vou trocar, ele vai levar para você aí, André. Tem um versículo aqui que fala, Paulo e seus companheiros, o versículo 6, né? Pelo jeito aqui era Paulo, provavelmente o Judas, né? Que estava junto. Judas da Samotrácia. E, no caso, o Timóteo, né? E depois entrou o Lucas, mais para frente, né? Será que tem algum modelo aqui de missionário sozinho? Não é uma boa ideia? Porque também o Barnabé, aparentemente, não estava sozinho, né? Sua pergunta é se existe um padrão aí, um princípio bom de que viagens missionárias não é bom fazer sozinho.
Estou tentando pensar, lembrar aqui se tem algum caso na Bíblia de missionário sozinho. Tem o Jonas, verdade, tem o Jonas lá. Alguém mais? Me ajudem aí. Assim, como um princípio, André, eu acho que eu concordaria com você. Parece um bom princípio que o livro de Atos está nos mostrando. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, quando mandou o pessoal ir pregando e levando o poder do Evangelho, do Reino, Ele mandou em duplas. Então, eu acho que podemos deduzir das Escrituras que sim, como um princípio. Agora, como uma regra absoluta, o caso de Jonas já entra aí como uma exceção, né? Então, não dá para fazer uma regra absoluta. Mas sim, com certeza, é um bom princípio, né? É importante para os missionários. Na história da igreja, eu consigo me lembrar aqui, por exemplo, de David Brainerd. Foi sozinho. E Deus o abençoou muito. Ele, inclusive, sofria muito por estar sozinho. Sei quem já conhece, né? O pastor Jonathan Edwards publicou depois o diário da vida do David Brainerd, que foi um missionário entre os índios lá nos Estados Unidos. E é curioso que ele sofria muito, ele era doente, esse diário é muito impactante. Mas uma das coisas que ele mais sofria era a falta de companhia, falta de amigos cristãos para ser encorajado, mais do que as dores e as doenças que ele estava passando. Ele ficava no meio da floresta por dias, às vezes meses, sem encontrar ninguém. Mas pela graça de Deus, ele dizia assim: "Nó, isso tudo me faz desejar ainda mais o Senhor e reconhecer que eu preciso só de Deus mesmo." Então, até a falta de companhia foi uma bênção no caso de David Brainerd, que não é um caso bíblico, mas é um exemplo aí que eu posso pensar de alguém que foi usado por Deus. No nosso contexto aqui, a gente pode falar lá do José Manuel da Conceição. José Manuel da Conceição foi um missionário também que peregrinou vários lugares do Brasil sozinho, levando o evangelho para várias regiões, e muitas pessoas aí da igreja foram alcançadas, né? Muitas famílias que até hoje, pastores importantes da igreja, foram alvos lá no passado deste homem de Deus, né? José Manuel da Conceição. Então, como um princípio, beleza, mas como uma regra, 3 exemplos aí que eu acho que servem como uma boa exceção. Alguma pergunta, Janã? Um detalhe histórico, corrija aí para nós, né? Corrija aí, por favor. Por outro lado, o princípio ele foi estabelecido em Cristo, de 2 em 2. Ele comissionou e mandou que eles fossem pregar ali. Então, o ideal não é ir sozinho mesmo, não. Né? Isso, mas acho que foi o que eu disse, né? Assim, como princípio parece bom, de forma ideal. O que eu não quero fazer é ir além da Bíblia e criar uma regra baseada em um princípio, né? Uma coisa que não é uma regra. Se Jesus tivesse dito assim, ó, todo mundo que vai sair o evangelho, para pregar o evangelho, tem que ir de dupla, ou não pode ir sozinho. Aí seria uma regra. Mas como a Bíblia não diz isso, a gente pode ver como um princípio. Aí até esse pessoal, eu diria que eles estavam errados, né? Mas não é o caso. Alguém mais, irmãos? Pergunta? Atos? Não? Então vamos orar e a gente termina. Graças te damos, ó Deus, por esse domingo, por podermos juntos aqui ouvir a palavra inspirada pelo Teu Espírito. E como meditamos, ó Pai, nesse texto, pedimos que o Senhor também, pelo Teu Espírito, que trouxe essa mensagem até nós aqui no Brasil, possa abrir os nossos corações, para atendermos as palavras do apóstolo Paulo, do profeta Lucas, e todas essas palavras inspiradas pelo Senhor. Abençoe, Deus, a nossa igreja, nos anime, nos encoraje quanto ao trabalho missionário, que possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, que ainda não conhecem ao Senhor, que estão como aquele varão macedônio pedindo ajuda, precisam da ajuda do Teu Evangelho. Que o Senhor nos dê, então, a coragem, os meios e a alegria sincera de pregar o Evangelho para essas pessoas. Mas que também o Senhor nos desperte como igreja e como membros da Igreja de Cristo para trabalho missionário em outras regiões. Muitos de nós aqui não são chamados, não estão sendo chamados, pelo menos por agora, para irem em outros lugares pregar o Evangelho, mas quantos o Senhor tem chamado? Nós podemos nos envolver mais, conhecer, sermos abençoados por essas histórias, abençoar esses missionários, orando por eles,
conversando, encorajando e sustentando também financeiramente. Que o Senhor possa despertar em nossa igreja cada dia mais esse desejo sincero de ajudar como temos ajudado, mas cada vez mais para a glória do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.